Cacá, vamos falar de Superliga masculina, porque tivemos resultados que ninguém esperava nessa rodada. Por exemplo, derrota do Vedacity Vôlei Guarulhos para o Montes Claros América Vôlei, derrota também do Vôlei Renata para o Farmaconde Vôlei São José. Em compensação, Fiat Gerdau Minas não perde para ninguém, continua líder absoluto, venceu o SESI São Paulo, 3-0. Tem alguma chance, Cacá, desse Fiat Gerdau Minas não terminar esse retorno na liderança dessa Superliga masculina? Eu acho muito difícil, Vanessa. O Fiat Gerdau Minas encontrou um adversário forte, que foi o SESI. O SESI jogou muito melhor contra o Sada Cruzeiro do que contra o Minas. E o Minas teve a volta do Leozinho para a ponta. O Leozinho que estava improvisado na saída, o Vissoto voltou e voltou muito bem, o William jogando o tempo todo, e aí esse time, por enquanto, não tem para ninguém. Está jogando demais, está sobrando, pode, num eventual cruzamento de playoff, perder, não ir para a final. Eu acho que até pode acontecer. Mas se a gente for analisar friamente o que o Minas está jogando, esse jogo contra o SESI foi definitivo. Né? Não é fácil jogar contra o SESI. É um time que defende muito. Se tem Birigui e Darlan jogando bem, fica muito difícil de ser marcado. E o Minas não deu a mínima chance. A mínima chance. O Leozinho voltou a jogar o bom voleibol quando voltou para a ponta, apesar da recepção dele ter caído um pouquinho nesse jogo. O Vissoto voltou fazendo 19 pontos. Tá bom para um retorno, né? E a questão do bloqueio, porque a gente sempre elogia aqui o Minas, a qualidade de defesa do Minas do jogo de quadra, né? 14 pontos a 2 em bloqueio. É um fundamento que o Minas normalmente não pontua, né? O bloqueio é responsável por fazer a defesa trabalhar, o contra-ataque vem, e aí o Minas consegue, nesse volume de jogo, superar os adversários. Mas nesse jogo a bola parou ali no começo, parou na rede e o SESI teve muita dificuldade para rodar com o Darlan, com o Giga. O Birigui ainda se destacou, conseguiu fazer 16 pontos, o Darlan só fez 10. E o destaque para essa formação que voltou, né, com o Vessoto na saída, dando segurança para os atacantes de ponta. A gente já tinha elogiado os dois centrais, o Cledenilson e o... Desculpe, o Cledenilson não, o Pinta e o Julinho, né? Então, a entrada do Vissoto fez com que os dois ponteiros pudessem jogar. E foi uma das melhores partidas do Honorato. O Honorato passou muito, rodou muito, e eu acho que o time do Minas está... Se a gente puder falar assim, não é que está se acertando, né? Ele está cada vez mais coordenado, porque se acertando ele vem na temporada toda. Então é um timaço que dá muito gosto de ver. Você fica procurando ali no Minas... A gente vê todos os outros times alternando, né? Dentro do próprio jogo, ou rodada a rodada, e o Minas não. O Minas mantém aquele padrão, mantém aquela qualidade, muda o posto, muda ponteiro, muda levantador, e o time está lá, jogando. Então, eu acho que esse é um ponto assim, muito favorável ao Minas nessa reta final. E a gente está falando de um jogo que foi simplesmente do primeiro colocado, Fiat Gerdau Minas, contra o terceiro, e terminou em 26-24, 25-20 e 25-19, 3-0 para Fiat Gerdau Minas. E aí você vê como que o Minas e o Sada Cruzeiro nesse momento estão muito à frente dos outros adversários, né, Cacá? O SESI, mesmo estando na terceira posição, não conseguiu nem tirar um set aí do time Minas Tenista. Cacá Bizoc, a galera aqui, a nossa audiência está pedindo para você falar um pouquinho mais do Matheus Pinta. Ele está voando segundo o match. E tá mesmo. A gente já elogiou bastante o Pinta nas últimas edições, e ele vem crescendo junto com o time, né? Melhorou muito no ataque. Ele saca muito bem. Então, é um jogador que, enquanto está na quadra, porque você tem aqueles centrais que só bloqueiam, né? Aí chega lá no saque, quase sempre que possível é substituído por um jogador que pode sacar melhor. E o Pinta está com uma paulada no saque, está bloqueando demais, está atacando melhor.
Então, eu acho que ele não só está se consolidando como titular do Minas absoluto, mas ele também está se garantindo como um nome muito forte para a seleção, né? A gente tem lá na Itália, o Flávio também está fazendo um belo papel, né, na campanha de recuperação do Vibo Valentia, fugindo da zona de rebaixamento. Depois que o Douglas saiu, a casa parece que se acertou. Não estou falando que o Douglas era culpado, né? Mas foi uma situação difícil para o time lá. E o Flávio também está jogando bem, o Cledenilson está jogando bem. A gente tem os centrais de Guarulhos, os centrais do APAM Blumenau. Eu acho que a gente podia fazer um time de centrais aqui para a seleção brasileira, que a gente ia estar muito bem servido. Pelo menos uns 12 tem, viu, Vanessa? E tem aí o melhor do mundo, né, Lucão, ainda se recuperando de lesão. Kaká, sobre esse time do Minas, para a gente fechar, você falou que Matheus Pinta está muito bem para ser convocado mais uma vez para a seleção. E quais outros jogadores você acha que mereceriam oportunidades? Porque a gente está vendo o Juninho se destacando, o Leozinho se destacando, Honorato, Mike. Quem que você acha que pode pintar na lista do Renan Dalzotto em maio? Então, tem uma questão que os técnicos da seleção brasileira, eles se baseiam em padrões internacionais para fazer a convocação. Então, muita gente boa fica de fora. Por quê? Porque eles têm uma característica física, uma característica técnica que não se enquadra à exigência do voleibol internacional. E muita gente fica brava, né? Eu vou citar o caso de um jogador que já saiu das quadras, o Felipe, do Sada Cruzeiro, que hoje é técnico. Muita gente sempre defendeu o Felipe na seleção brasileira, e o Felipe nunca foi convocado, porque é um jogador sensacional, mas não tem o perfil do nível internacional. Então, tanto o Renan, como foi com o Bernardinho, Zé Roberto Guimarães, eles pensam nessa convocação no nível internacional, né? E aqui fica muito claro uma comparação que os próprios internautas já fizeram, né? A participação dos times femininos no Mundial Interclubes. Pô, a gente viu o Praia jogar aqui e a gente, no programa anterior ao Mundial, a gente falou assim, pô, o Praia está indo com chance. Tomou 2 biabas, voltou para casa, né? Então, essa é a diferença do vôlei internacional. E é aí que os técnicos se baseiam. Então, muita gente boa vai ficar de fora porque no nível internacional, o sarrafo está lá em cima. E quando você se refere ao nível internacional, você está falando só de questões técnicas ou também físicas, a altura desses jogadores? Sim, todas elas. Toda física, técnica, emocional. Hoje o voleibol está tão nivelado que a questão emocional é fundamental, né, para definir vencedores. A gente teve aí na Olimpíada semifinais, finais, decididas na capacidade psicológica, né? A Argentina conquistando aquela medalha de bronze espetacular, a França para cima da Rússia. Vocês vão falar assim, eram times muito desnivelados? Não, eram times iguais. Podia dar Rússia, podia dar Brasil, e deu França e deu Argentina, numa superação espetacular dos dois times, né? Então, o jogador ele tem que hoje ser integral, fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Não dá para ser forte só em 2. Para a gente fechar, então, esse assunto e partir para os outros jogos da Superliga Masculina, Kaká, queria trazer aqui uma pergunta do Jô ou do JO. Kaká, você não acha que o Honorato deveria ter essa chance? Não temos ponteiros com 2 características de saque consistente, passe e volume, tem a mesma altura do Vacari, que tem o mesmo jogo do Leal. Então ele fez aí várias relações. Então, Jô, eu concordo com você. Sabe por quê? Eu penso o seguinte, nós temos 3 ponteiros hoje de nível internacional. Lucarelli, Leal e Douglas, né? Se o Douglas voltar bem dessa parada muito longa que ele está tendo. E essa 4ª vaga, ou até 5 vagas, né, com 14 inscritos para uma partida, ela pode sim ser ocupada por um desses jogadores, porque nem Vacari, nem João Rafael, agora não vou lembrar outros que tiveram chance, mas... Rodriguinho teve chance. Rodriguinho, bem lembrado, que para mim é o nome mais forte, Birigui,
né, que talvez tenha chance novamente. Então, esses jogadores, não existe uma diferença muito grande entre eles, existem características diferentes. Então, o que vai ser importante para uma seleção brasileira? Compor com esses 3 jogadores que estão mais acima deles. Como que eles podem ser úteis? O que o Brasil vai precisar? Vai precisar de alguém que saque bem, que passe bem, ou que ataque bem, ou que se vire numa função ali de divisão de recepção com o líbero? Aí vai depender dos treinamentos, vai depender do Renan colocar ali em prova no dia a dia, nos jogos que vão anteceder a Liga das Nações, e falar assim, olha, eu optei por esse porque no complemento ele vai ser mais interessante para a seleção. É assim que funciona. E eu acho que tem que ter chance, sim. Quem vai bem na Superliga, mesmo que não tenha um padrão internacional muito definido, tem que ter chance de ir para Saquarema, de treinar junto, porque esse jogador, quando ele não tem chance, vai criando uma mentalidade em toda a Superliga de que ninguém tem chance. E isso é prejudicial, porque quem está começando, quem é bom jogador, quem pode aspirar à seleção, ele vai passar 1, 2, 3, 5, 10 anos falando assim, eu tenho que ir para o exterior, porque quem joga na Superliga não tem chance mesmo. E aí é ruim para o voleibol brasileiro. Certo, Kaká. Vamos agora falar então de 2 jogos que foram surpreendentes. Vamos começar falando desse Montes Claros Vôlei contra a Vedacity Vôlei Guarulhos. Vitória, então, do time do norte de Minas, dentro do ginásio do Vedacity. O Vedacity, mais uma vez, Kaká Bizoc, sem poder contar com Franco. Acredito que o técnico Guilherme Novaes esteja bem preocupado aí para a sequência da Superliga, porque perder o Franco para os playoffs vai ser um problema. E foi uma pena, porque o Franco ele chegou a aquecer, ele foi escalado para o primeiro set. Quando ele ia entrar em quadra, ele avisou o Guilherme, falou assim, o joelho não dá. E aí ele nem chegou a jogar, né? Porque antes do jogo ter início, ele foi substituído, o Batagem jogou novamente, e agora precisamos ver, porque o Franco vinha se recuperando, fez um set na rodada anterior, ia começar jogando e não conseguiu. Mas o Guarulhos já tinha feito jogos bons sem o Franco e não conseguiu. Esse jogo foi muito fraco, muito fraco. Só o Sandro, o Pato e o Matheus continuaram no jogo. O Guilherme precisou fazer um monte de mexidas para tentar acertar o time e não conseguiu, né? Méritos para a América, que conseguiu fazer o jogo. Mais uma vez, o Rafael Zito, ele elogia muito esse jogador. Ele está fazendo uma Superliga muito boa, que é o Maicon Leite, né, o central do América, é o melhor jogador disparado do time, mas ele contou com o Saliba para compor esse time, né? O Saliba ele foi muito bem nos 2 primeiros sets. Ele fechou o jogo, Vanessa, exatamente no set que ele vinha mais bem marcado. O Saliba rodou a terceira bola dele no set para fechar o jogo em 25-23. E então foi o destaque do jogo, mas o Maicon Leite vem sendo a melhor figura desse time, e o Guarulhos agora precisa se acertar, porque se a gente pegar os 4 últimos confrontos, foi cada vez pior de rendimento, né? E isso não pode acontecer nessa etapa. E era um time que estava brigando pelo G4 da competição, hoje está aí na 6ª posição. O Vedacity Vôlei Guarulhos, então, foi derrotado pelo Montes Claros América Vôlei, 3-0 dentro de casa. E outro resultado que foi surpreendente, Kaká Bizoc, esse vôlei, Renata, quando parece que vai engrenar, não engrena. Perdeu aí para o Farmacon de Vôlei São José, que jogou em casa, 3-1, mais uma vez o time do Marcos Pacheco, desfalcado de Lucão e Evandro. Sem o Lucão e o Evandro, e sem o Adriano num bom dia, né? O Adriano ele segurou o time nas costas em outras partidas que o Vôlei Renata conseguiu vencer, mas ontem foi mais bem marcado, não conseguiu rodar com facilidade, e o Vôlei Renata talvez tenha feito um dos piores jogos desse retorno, Vanessa. O time vinha se acertando aí mesmo com as ausências do Lucão e do Evandro, mas não conseguiu jogar. Para ter uma ideia, o Vôlei Renata errou 31 vezes e foi bloqueado 14 vezes. Não dá para ganhar, né? Não dá para querer
nada além do resultado que foi 3-1 e ainda 1-7 já foi de bom tamanho. Destaque no time do São José dos Campos para o Mão, né, que é um ex-jogador lá de Campinas, fez 11 pontos, apesar de não ser brilhante, foi um jogador regular e conseguiu decidir nos momentos mais difíceis, já que o Renan, que é o oposto, foi muito mal, muito mal. Ele jogou os 2 primeiros sets, fez 4 pontos, e o Olaf entrou e foi muito melhor que ele, né? E acabou sendo importante aí para a virada. E mais uma vez a boa notícia do Marlon voltando a jogar depois do diagnóstico da doença autoimune, que fez com que ele perdesse muito peso, passasse por momentos difíceis, e agora ele está se recuperando. O Marlon, que é um profissional da mais alta capacidade, né, Vanessa? Quem conhece o Marlon sabe do que eu estou falando e torce para a recuperação total dele, e sabemos que ele vai dar a volta, porque ele é um cara obstinado por jogar, por fazer bem feito, e é muito legal ver o Marlon de volta. O Matt traz uma pergunta aqui que a gente vem fazendo desde o início dessa Superliga, porque desde o início da Superliga o vôlei Renata vem oscilando. O Kaká já falou aqui sobre o time ter um cobertor curto, tem os 7 titulares, mas não consegue ter reservas à altura, e aí a gente tem visto nessas últimas rodadas o Marcos Pacheco não podendo contar nem com o Lucão, nem com o Evandro, e o time vem perdendo poder de fogo. Kaká Bizoc, pensando em playoffs, você, técnico do vôlei Renata, estaria muito preocupado com essa equipe, porque parece que ela não consegue engrenar, parece que ela não consegue colocar no papel ou em quadra o que se espera dela no papel. O Mate observou muito bem essa preocupação, que deve ser também do Pacheco, né? E a gente... o que eu tenho comentado, principalmente nos 2 últimos programas, é que o vôlei Renata tem resolvido essa questão do cobertor curto, como você falou, porque mesmo sem o Evandro e o Lucão, vinha jogando bem, né? Só que o que acontece? Você colocou, chegando numa fase de playoff, aí de repente o time joga como jogou ontem. Foi ontem ou anteontem? Anteontem, né? Anteontem contra o São José. E aí, o que você vai fazer no playoff de 3? Se você tem uma partida dessa, você já sai 1-0 atrás, né? Com a pressão toda. Então, eu vejo com muita preocupação, sim. O vôlei Renata tem um time bom, mas se todos não estiverem jogando, o time fica mais frágil. E dependendo do adversário que encontrar, não vai ter muita facilidade. Aí corre o risco de ficar fora, sim, numa primeira fase do playoff. É isso, então deixa eu trazer aqui a classificação dessa Superliga masculina. Tivemos também vitórias aí na rodada do Brasília Vôlei, o confronto ali dos últimos colocados sobre Azolim Gabarito Berlândia, Sada Cruzeiro vencendo mais uma, e uma das sensações aí, ou talvez a maior sensação dessa Superliga masculina, o Apan Eleva Blumenau, time do André Donegar, vencendo o Funvic do Cacau em Natal e permanecendo por mais uma rodada ali na 4ª posição. Cacau, o que você gostaria de destacar aqui dessa classificação da Superliga masculina? Eu gostaria de destacar o próprio Apan Blumenau, Vanessa. Ontem fez uma partida ótima contra o Funvic Natal mais uma vez, e a gente estava falando do cobertor curto de alguns times, né? O Apan Blumenau tem vencido os seus adversários colocando várias formações em quadra. O André Donegar não tem medo de tirar um, colocar outro. O Yalisson, que 2 rodadas atrás foi muito mal, já voltou no jogo anterior muito bem e fez uma partidaça contra o Funvic Natal ontem. Ele fez 9 pontos de bloqueio, mais do que o time todo de Natal, né? Fez 18 pontos no geral. O Bissé, ele entrou no meio do primeiro set. Você vai falar assim, mas o Bissé era reserva? É isso que o Donegar está fazendo. Quem está bem, joga. Quem não está bem, cara, vai para o banco, porque tem outro que está em condições de colaborar com o time. Então, o Bissé começou fora, entrou no finalzinho do primeiro set e continuou na partida. E fechou o jogo com 17 pontos.
O Baesso, que tinha perdido o lugar para o Alan Patrick, o Alan Patrick começou jogando. Começou a não ir tão bem, entra o Baesso. Baesso foi bem, foi até o fim. Então, o que está sendo problema para muitos times, para o Apan Blumenau não está. O time está jogando com quem está em quadra. E aí de você se não se coçar, porque tem alguém aqui que vai resolver o problema que você não está resolvendo. Então eu vejo esse time do Apan Blumenau chegando com muita força. E pode pela primeira vez aí avançar a uma segunda fase do playoff, que seria uma vitória espetacular para a cidade. E hoje, se terminasse hoje a edição masculina da Superliga, eles pegariam aí o Vôlei Renata. O Vôlei Renata em queda, o Apan subindo cada vez mais. Eu não acharia uma zebra caso se o Blumenau tirasse o Campinas das quartas de final e chegasse a uma semifinal. Esse time do André Donegá, como você falou, está muito redondinho. Está se mantendo já há várias rodadas do G4. Não foi o susto, ele não chegou do nada e depois começou a cair, ele já está há muitas rodadas aí dentro do G4, entre os melhores da competição. Você falou muito bem no começo do programa, Vanessa. A gente tem aí Fiat, Gerdau, Minas e Sada Cruzeiro se distanciando dos demais, né? E aí não é só opinião nossa. 47 pontos contra 34 do segundo para o terceiro. E eu vejo 4 times aí que qualquer um deles tem condições de passar para as semifinais. O SESI pegando ou o Apan Eleva Blumenau, ou o Vôlei Renata, ou o Vedacity Guarulhos, dá jogo, qualquer um pode vencer. E qualquer cruzamento entre esses 4, né? Eu acho que ninguém é maluco aqui de cravar 2 deles para avançar se eles forem se enfrentar. E é o que está se desenhando, né? É o que está se desenhando. E aí a gente tem depois o Funvic Natal, apesar da campanha de recuperação, um pouco mais abaixo tecnicamente desses 6 primeiros, e o São José e o América brigando aí. O América podia até, né, falar assim, pô, ganhamos do Guarulhos, nós vamos entrar no G8. Aí o Farmacone vai lá e dá um 3-1 no Renata e tira a esperança do América. Mas mostrou aí que o negócio está equilibrado, principalmente para esses 3 últimos aí, né? Funvic Natal, São José Farmaconde e o América Montes Claros. Para a gente fechar, então, o naipe masculino e correr para o feminino, Cacá Bizoc. Nesta semana, temos o jogo mais esperado de toda a fase, ou de toda o segundo turno da Superliga masculina, Sada Cruzeiro e Fiat Gerdau Minas. Vendo hoje essas 2 equipes em quadra, o que você imagina desse jogo e para quem você colocaria ali o botãozinho da vitória caso você fosse fazer uma aposta? É um clássico, né? Regional, nacional. Faz 12 anos que a gente está acostumado, desde que o Sada Cruzeiro foi criado, a ter esse jogo no Mineiro, na Superliga, Copa Brasil, né? E por aí afora. Então, acho de um equilíbrio muito grande. O Minas está vivendo o melhor momento, mas o Sada está com aquela derrota do primeiro turno engasgada, né? E acho que não vai deixar barato, não. Não arriscaria nenhum palpite, Vanessa. Bom, então esse jogão, um clássico da Superliga masculina, vai ser dia 24/2, nesta semana, 7 da noite, no ginásio do Riacho, Sada Cruzeiro contra a Fiat Gerdau Minas, transmissão aí do Sport TV 2, briga de vice-líder contra líder da Superliga masculina. Cacá, podemos pular para a Superliga feminina? Lembrando só que esse mesmo Sada Cruzeiro venceu o Goiás por 3-1 em Goiás, né? Mas não fez uma grande partida, não. O Felipe ameaçou aí começar com os reservas, jogou o Lucas Loh, o Penkoski, o Hendrick e o Lucas Bauer no lugar do Luquinha, e o time precisou ser mexido. No segundo set, já no finalzinho do primeiro, Cachopa e Wallace precisaram entrar para resolver e continuaram, né? E quase que o Goiás vence o quarto set, quase que foi para o tie-break esse jogo. Se não é o Goiás errar muito ali no finalzinho do quarto set, a gente ia ter um tie-break entre Goiás e Sada Cruzeiro. O Felipe ele tem mexido bastante aí no elenco, tem aproveitado alguns jogos para rodar bastante elenco, dar rodagem para a galera.